Olá! Alguma vez pararam para pensar como algumas das nossas histórias mais antigas, mais fundamentais, parecem partilhar uma estrutura secreta? Quase como um roteiro para crise e renovação? Hoje, a gente vai mergulhar em duas narrativas épicas, separadas por milhares de anos, que seguem exatamente o mesmo padrão. Um mundo que precisa de um reset e um herói que passa por uma provação para que isso aconteça. Ok, vamos direto ao ponto. A questão central aqui é esta. Por que é que essa ideia de um reset completo é tão poderosa nas narrativas? Será só um truque para criar drama? Ou revela algo mais fundo sobre a nossa necessidade de recomeços, sabe? De limpar o passado e ter uma segunda chance? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. A nossa primeira história nos leva lá para o início de tudo, ao livro de Gênesis. E o cenário, olha, não é nada pacífico, muito pelo contrário. A narrativa descreve um mundo que chegou a um ponto de ruptura, um estado de corrupção mas tão profundo que algo drástico precisava ser feito. Agora, o que é realmente impressionante nessa passagem é o quão absoluta ela é. O texto não diz que algumas pessoas eram más ou que tinham maus pensamentos de vez em quando. A linguagem é total. Todos os seus pensamentos e sempre inteiramente maus. Isso estabelece um problema que não é superficial, não, é sistêmico, é completo. Mas aí, no meio desse caos todo, surge uma única exceção. Um homem chamado Noé. O texto o descreve como justo, que nesse contexto significa que ele era a única pessoa íntegra, o único que ainda andava em comunhão com Deus. E é essa singularidade que o transforma no protagonista escolhido para liderar esse recomeço. E aqui vem a consequência. Diante de uma corrupção total, a solução apresentada na história é igualmente total. Um reset completo. As palavras são de uma força tremenda. Eliminarei, arrependo-me. A decisão estava tomada. O mundo como existia tinha que acabar. Então, como é que esse plano se desenrola? A decisão leva à ação. E essa ação vem na forma de um cataclismo de uma escala que a gente mal consegue imaginar. Uma purificação global pela água. O famoso grande dilúvio. A história nos dá um número bem específico para a duração da chuva. 40 dias e 40 noites. Imagina só a intensidade disso. Uma chuva torrencial, sem parar, que não dá trégua. O som, a força, a sensação de que o próprio céu está desabando. É um número com um peso simbólico, e a gente já vai ver por quê. Para ter uma ideia da escala do evento, o texto diz que as águas subiram 7 metros acima das montanhas mais altas. Isso não foi uma inundação local, não. Foi um evento global que cobriu absolutamente tudo, sem deixar nenhum refúgio, nenhuma escapatória, exceto uma. E mesmo depois da chuva parar, a devastação continuou. As águas cobriram a terra por um total de 150 dias, quase meio ano, um período super prolongado de silêncio e espera. Um mundo submerso, onde o velho foi completamente apagado, preparando o terreno para o novo. Agora, vamos dar um salto gigantesco na linha do tempo. Milhares de anos para frente. Chegamos a uma nova era, com um novo profeta. Mas, como a gente vai ver, a mensagem de um julgamento iminente e a necessidade de um reset ecoa de uma forma impressionante. Essa é a voz de João Batista e a mensagem dele, olha, não tem nada de sutil. A linguagem é tão urgente e severa quanto a de Gênesis. Raça de víboros, ira que está por vir, o machado de julgamento. De novo, estamos diante de um aviso de que as coisas como estão não podem continuar e que uma mudança radical está a caminho. Aqui a gente vê uma mudança de escala muito clara. João explica que o batismo dele, com água, é para arrependimento, é uma preparação. Mas ele anuncia um batismo muito mais poderoso, com o Espírito Santo e com o fogo. O reset está passando do plano físico e externo, como a água do dilúvio, para algo espiritual e interno. O ponto de virada chega com o batismo de Jesus. Esse momento é o catalisador. A voz do céu que o declara Filho amado é o sinal de que a figura central desse novo começo chegou. A nova aliança que João anunciou começa agora. Mas assim como na história de Noé, esse novo começo não acontece assim, do nada. Ele precisa ser precedido por uma provação. Se o dilúvio foi a grande prova para o mundo de Noé, Jesus agora enfrenta o seu próprio texto fundamental, não numa arca, mas na solidão do deserto. E olhem só o que aparece de novo. O número que define essa provação. 40. Jesus é levado ao deserto para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Isso não é um detalhe aleatório, de jeito nenhum. É um eco deliberado, poderoso, que viaja no tempo e conecta diretamente a provação de Jesus à de Noé. O padrão está ficando cada vez mais claro.
O primeiro teste é físico. Depois de 40 dias de jejum, a tentação é usar o poder divino para satisfazer uma necessidade básica, a fome. A resposta de Jesus já estabelece uma prioridade clara. O sustento espiritual é mais importante que o físico. O segundo teste é sobre fé e espetáculo. A tentação é forçar um milagre, sabe? Provar a sua identidade de forma dramática. A recusa é uma afirmação de que a fé genuína não precisa de shows ou de testes públicos. E, finalmente, o teste final. A oferta de todo o poder e glória do mundo em troca de lealdade. Essa é a tentação do poder terreno contra o propósito divino. A resposta de Jesus sela a sua missão, rejeitando o poder do mundo em favor do serviço a Deus. Ele passou no teste. Então, o que a gente vê, no fim das contas, são duas histórias, de épocas completamente diferentes, que partilham uma estrutura incrivelmente parecida. Uma crise, uma figura escolhida, uma provação de 40 dias e a promessa de um novo começo. A escala pode ser diferente, global contra pessoal, físico contra espiritual, mas o modelo, o padrão, é o mesmo. E essa tabela aqui resume tudo de forma brilhante. Reparem nos paralelos diretos. O problema, o mundo corrupto e um povo avisado. A provação, o dilúvio de 40 dias e o teste de 40 dias. O protagonista, um único homem justo e o Filho de Deus. E o resultado, um novo começo para a humanidade. Primeiro numa terra limpa, depois através de uma renovação espiritual. É um verdadeiro modelo para um reset. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. O que podemos aprender com esse padrão que ecoa através das Escrituras? Talvez ele nos diga que um verdadeiro recomeço, uma segunda oportunidade de verdade, seja para o mundo inteiro ou para uma única alma, exige mais do que só vontade. Exige enfrentar e superar uma provação fundamental. Talvez os verdadeiros recomeços não sejam sobre apagar o passado, mas sim sobre transcender o presente.